Olá, eu sou Marcelo Campos e começa agora mais um programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje eu falo sobre crimes cibernéticos e a legislação brasileira. Eu recebo a advogada Fabiola Rodrigues e o advogado Eduardo Magrani, ambos da Demarest Advogados. Fabiola e Eduardo, muito bem-vindos ao Cidadania. Obrigado por aceitarem o convite e participar dessa entrevista. Prazer é nosso, muito obrigada. Prazer estar com você aqui também, Marcelo. Eduardo, eu vou começar por você fazendo uma pergunta mais genérica. O que são os crimes cibernéticos? E eu pergunto se existe uma definição na lei que englobe todos os crimes ligados ao ambiente digital, crimes digitais, crimes informáticos, eletrônicos. Como está isso hoje na nossa legislação? Perfeito. Não existe uma definição única e perfeita para crimes cibernéticos, mas, em geral, são delitos cometidos através de computadores, através de sistemas de rede, ou que têm a intenção de violar esses sistemas de rede. Então, assim é como a gente entende hoje a ideia de crimes cibernéticos. E a legislação, ela tenta replicar essa ideia, atendendo aqueles que violam através de computadores ou que têm a intenção de violar computadores e sistemas de rede em si. Fabiola, existem alguns crimes que têm sido bastante divulgados relativos a esses crimes de ambiente digital. Quais são hoje os crimes mais comuns, os mais frequentes na rede de computadores, especialmente aqui no Brasil? Bom, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Acho que essa pergunta é a que a gente faz por um lado inverso também, né? Quem já não foi aí vítima, de alguma maneira, dos crimes digitais, né? Então, a gente acaba tendo, né, na sua facilidade, crimes contra a honra, né, calúnia, injúria, difamação, porque é muito fácil você pegar um dispositivo eletrônico, né, como, por exemplo, um celular, e aí você entra numa rede, nas redes sociais, e você faz comentários, né, com relação a pessoas. Também os grupos de WhatsApp, né, hoje muito comuns, e você sai ali da sua forma dizendo suas opiniões, e dessa forma isso tem crescido muito. Outras questões que cresceram muito são os golpes, né? Então, a gente tem visto a prática de estelionato muito acentuada. Então, a gente tem visto golpes contra o consumidor, se valendo, então, portanto, daquelas máscaras, às vezes, do WhatsApp, né? Ou então das fake news, né? Então, você tem, por exemplo, se a gente olhar, né, em termos de mercado, farmácias, né, eles tiveram mais de 60% nesse período de pandemia de fraudes. Depois, você vai ter comércios em gerais. Bancos, então, portanto, alertas do Banco Central relativos à quantidade de fraudes que a gente tem, Febraban fazendo incentivos. E aí o empresário, né, tendo que aumentar a sua rede hoje de segurança na medida em que todos estão em home office. Então, acho que essas questões aumentaram muito e, infelizmente, crimes gravíssimos, né, como a gente vê com relação à pedofilia, também tiveram aí um aumento expressivo, e isso também falando de racismo, né, que é outra questão muito grave. Então, a gente tem hoje um grande desafio, ainda quando a gente fala de Deep Web e Dark Web, para atingirmos um nível de segurança minimamente esperado. A pandemia, sem dúvida, tem esse lado de ter ter acentuado o uso da internet, principalmente o uso profissional. Um exemplo é essa entrevista que a gente está fazendo aqui, né, toda ela virtual, enquanto que em outros, né, antes da pandemia, a gente possivelmente estaríamos em um estúdio gravando essa entrevista, sem todo esse uso da internet. Agora, a internet é muito dinâmica e o ambiente digital é muito dinâmico também. Há um tempo atrás, nós gravamos uma entrevista sobre o marco legal das startups, com o presidente da Associação Brasileira de Startups, sobre o marco legal. E uma das questões que foi colocada é justamente a dificuldade que a legislação tem de acompanhar a evolução. No caso das startups, que são empresas muito disruptivas e vão criando novos cenários, ainda não abarcados pela lei. No caso dos crimes digitais, a gente vai ter uma situação semelhante. À medida que a internet vai se desenvolvendo, os serviços da internet vão surgindo, novos serviços, novos golpes, novas fraudes vão surgindo também. Eduardo, eu te pergunto, como a legislação brasileira consegue, ou se ela é capaz de acompanhar essa evolução que está acontecendo no ambiente digital? Marcelo, a legislação
ela naturalmente ela tem muita dificuldade de acompanhar toda essa velocidade que a gente vê hoje de desenvolvimento tecnológico. É um processo muito mais moroso do que toda essa disrupção de desenvolvimento tecnológico que a gente está vivenciando hoje. Há algumas condutas de crimes cibernéticos ou cybercrimes, como a gente diz, são condutas típicas e muito bem conhecidas do Código Penal, só que agora são cometidas através da internet, através de computadores ou através de dispositivos conectados ou que têm esses como alvos. Mas existem novos crimes sendo criados também a partir de toda essa evolução tecnológica que você está trazendo à tona. Por isso que é importante que a regulação trate desses crimes tentando ao máximo acompanhar essa velocidade, o que é muito difícil naturalmente para o processo legislativo. Mas da maneira, por exemplo, como eu conceituei crime cibernético, já permite algum acompanhamento da evolução tecnológica, né? Crimes cometidos através de computadores ou dispositivos conectados, ou tendo esses como alvo. Então, esse tipo de envelopamento conceitual vai permitir a gente englobar determinados delitos novos também nesses mesmos conceitos. Mas o desafio é sempre o mesmo. O direito ele tende a chegar mais atrasado do que o avanço tecnológico. Acompanhar essa evolução realmente não é fácil. Agora, tem um projeto de lei, existe o projeto de lei 4554 de 2020, tramitando no Congresso Nacional, que vem justamente com esse objetivo de trazer a atualização da legislação, englobando alguns desses crimes que têm sido bastante comuns. O crime por meio de e-mail, fraude, tentando enganar os consumidores, obtendo senha de forma fraudulenta, uma mudança no Código Penal para trazer esses crimes que estão sendo comuns dentro do ambiente digital para a legislação. Eu pergunto para você, Fabíola, no caso desse projeto de lei, ele traz impactos para o nosso ordenamento jurídico, para a segurança das pessoas que estão usando a internet? Quais seriam os impactos, do seu ponto de vista, caso o projeto de lei seja aprovado e venha a figurar aí no nosso ordenamento jurídico? Bom, Marcelo, a gente tem aqui uma boa notícia, né? O projeto de lei foi aprovado, né? E foi aprovado na data de 27 agora, né, de maio. Então, a gente tem aí a Lei 14.155 de 2021. E nós, criminalistas, né, de alguma maneira, estamos vibrando, né? E a sociedade também com as mudanças. Então, basicamente, né, ele faz alterações no Código Penal para 3 tipos penais, né? Então, ele vai alterar o dispositivo, né, que já é o artigo 154A, né, de invasão de dispositivo eletrônico, né? E aí a parte boa, quando ele traz no artigo 154, é que ele já vai considerar que não mais é necessário que se tenha o mecanismo de segurança, né, que era o que era exigido antes no Código Penal. Hoje, eu tenho a configuração do crime, mesmo que o dispositivo eletrônico esteja sem a proteção de senhas, por exemplo, né, a proteção ali que daria uma dificuldade ao invasor. E traz dessa forma também na modalidade qualificada algo bastante interessante, porque ele deixa de ser um crime acessório e ele passa a ser um crime independente. Então, a gente verifica, né, no 154A, no parágrafo 2º, né, que ele vai acumular junto, quanto na invasão de dispositivo, eu vou obter dados de sigilo bancário, por exemplo, né, então eu faço 2 invasões, eu vou ter ali a 7492 cumulando com o artigo 154. E aí, quando a gente olha para em termos de penas, né, a gente começa a olhar uma incidência do direito penal de emergência, né, porque a gente acaba tendo, por exemplo, na mudança que se faz no artigo 155, na modalidade qualificada, a gente vai ter hoje, né, por meio, né, de dispositivo eletrônico, que eu venha a praticar uma fraude qualificada e furto, penas de 4 a 8 anos. Então, são penas que a gente considera bastante elevadas, elas não permitem, né, acordos, elas vão aí, tem um regime passivo, inclusive, de prisão preventiva, então tem um endurecimento muito relevante. Da mesma maneira, a gente vai ter o estelionato, né, que teve também aí um aumento de pena importante quando a gente pensa em termos dos golpes, né. E acho que outra questão importante, tanto o crime de furto quanto o de estelionato, eles vão trazer na sua modalidade também uma proteção maior aos idosos, né? Isso é algo também que a gente vê na modalidade qualificada, uma importância, porque infelizmente, né, nós sabemos que hoje as pessoas estão cada vez mais em casa
e elas se valem das compras eletrônicas, se valem do e-commerce, né, muitas vezes. E outra prática muito comum, né, que nós tivemos aí por conta também dessas mudanças, são as trocas, né, de identificação no WhatsApp, que levam muitas vezes o idoso a fazer transferências, imaginando que são parentes solicitando dinheiro, né? Então, esses 3 tipos penais sofreram, então, portanto, uma importante alteração, inserção de qualificadoras, e sempre isso traz um agravante, e a gente também teve uma mudança no Código de Processo Penal, no artigo 70, parágrafo 4º, que é para a vítima importante porque define a competência na residência da vítima, né, no distrito policial mais próximo. Então, isso também torna, né, a facilidade da vítima de, ao tomar conhecimento de ter sofrido, né, uma fraude, que ela possa rapidamente buscar ou, né, a delegacia de polícia eletrônica registrando, e se não o caso, que ela compareça próximo à sua residência. Então, acho que do nosso lado, a gente vê com boa medida que haja um endurecimento, de modo que a gente está vendo uma crescente muito importante, né, das práticas de crimes. Então, a gente está aí trazendo uma notícia em cima da hora, atualizando a lei que foi aprovada um dia antes da gente gravar essa entrevista, mudando o nosso ordenamento jurídico. Tem um ponto também da lei que fala sobre a possibilidade de o crime ser realizado utilizando servidores fora do país. Daí a gente entra numa questão que é bastante discutida quando se fala sobre esse assunto. Como a legislação brasileira pode alcançar os criminosos se os servidores estão fora do país? Daí a legislação que vale lá não é a mesma que vale aqui. Eu pergunto para o Eduardo, como fica essa situação? Tá sem som, Eduardo. Sem som. Essa é uma pergunta super importante. Esse é um desafio bem conhecido. Tem muitos criminosos que se valem de outras jurisdições para cometer crimes, tendo o Brasil como alvo, né? Então, citando o exemplo, colocando um servidor em qualquer outro país para poder cometer crimes com brasileiros. E sempre foi uma dificuldade muito grande esse tipo de investigação e tentar cooperação com outros sistemas, com outros players do judiciário. Então, o Brasil, ele tem parcerias internacionais para poder investigar crimes, inclusive cibernéticos. O Brasil, ele usa eventualmente o que a gente chama de MLAT, que é o que permite cooperação judiciária, mas a verdade é que, por mais que existam esses mecanismos que eu estou mencionando agora, de cooperação judiciária, cooperação na investigação criminal, a própria Convenção de Budapeste tenta, além de uniformizar a legislação, promover uma cooperação internacional, a verdade é que isso ainda não atende todas as expectativas, né? As entidades não trabalham no plano internacional da maneira mais eficiente possível. Então, a solução dos crimes acaba atendendo menos do que a gente esperaria, né? Então, continua sendo um desafio enorme em investigação e perseguição de crimes que usam jurisdições internacionais. Um ponto que a Fabiola levantou aqui sobre os crimes que estão elencados nessa nova lei, sobre o tipo de um crime que tem sido bastante comum, que é a clonagem de aplicativos de mensagem. Eu vou usar aqui o WhatsApp, né? Claro que isso pode acontecer com outros aplicativos de mensagens, mas é muito comum, tem sido muito frequente a clonagem de WhatsApp. Os bandidos entram em contato com a vítima, se fazem passar por uma pesquisa ou por um suporte de sites de vendas, pedem um código de segurança, a pessoa inocentemente induzida em erro passa esse código de segurança e, a partir daí, a conta de WhatsApp passa a ser clonada e os bandidos usam a conta como se fossem os proprietários, acessando a lista de contatos e daí vão fazer aquilo, inclusive, que a Fabiola acabou de comentar. Pedem para as pessoas da lista de contato dinheiro, alegando algum problema urgente, e as pessoas vão fornecendo, às vezes fazendo transferências bancárias induzidas, né, por uma falsidade daqueles bandidos, como se estivessem falando com o proprietário da conta. Daí eu pergunto, Fabiola, num caso como esse, a pessoa teve a conta clonada, mas o dinheiro está sendo tirado, está sendo subtraído de terceiros, não é do dono da conta. A pessoa que teve a conta clonada, quais são os direitos que ela tem que estão sendo violados? E como fica a questão de um eventual pedido de indenização, caso consiga
identificar o infrator se o infrator, na verdade, ele usou a conta dela como instrumento para cometer o crime, mas não saiu dela o dinheiro. Como é que fica? Fica uma situação, para a gente que é leigo, bastante confusa. Eu queria que você clareasse um pouco essa situação para a gente, do ponto de vista do direito. Vamos lá, Marcelo, e eu acho que o Eduardo também complementa depois, né? Sim, o que a gente tem visto nesse cenário, né? Primeiro, acho que quando a pessoa toma conhecimento, infelizmente, ela toma conhecimento quando ela já não consegue, né? Desse forma, eu dividiria em dois tipos. Esse que você contou, onde alguém vai se apropriar efetivamente da conta do WhatsApp. Então, o proprietário, né, da conta não consegue mais o acesso porque, por exemplo, ele forneceu ali o código de segurança. E aí a pessoa vai se utilizar, então, portanto, da rede de contatos e a grande maioria das vezes, quando assim o faz, é para a prática de estelionato, né? Ou seja, ela vai iludir terceiros, né? Se passando pela pessoa verdadeira para a obtenção ali de uma vantagem indevida, normalmente transferências bancárias. Então, quando a vítima, né, que é o real proprietário da conta, toma conhecimento, aí as recomendações são, né, de imediato, contato a delegacia de polícia, né, então fazer um registro de um boletim de ocorrência. A gente também tem a própria conta do WhatsApp, né, encaminhamento de um e-mail, né, para suporte@WhatsApp, para que o próprio, acho que tão comum se tornou, né, que o próprio aplicativo, e aí falando desse aplicativo, né, tem toda uma orientação e uma instrução que eles passam de como é que você vai proceder de modo a que você forneça os seus dados reais ao site do aplicativo e eles fazem, então, portanto, o bloqueio dessa conta, fornecendo, então, outro número, né, de acesso até que ocorra a migração e você consiga, isso às vezes demora algumas horas, né, e aí se não dias, para você recuperar a sua conta. Aí você me pergunta, né, eu fui fraudado desse jeito, né, porque de alguma maneira alguém se passa por mim e ele vai causar prejuízo aos meus contatos, né, e aí, em regra, são pessoas próximas, infelizmente, familiares, né, que percebem, não percebem e acabam aí dessa forma caindo no golpe. A comunicação às instituições financeiras, né, também tem que ser algo imediato. Então, tão logo se percebe, é importante entrar em contato com o banco para se tentar ter informações com relação a o que a gente chama, né, tentar seguir o caminho do dinheiro, né, da sua conta, para qual conta bancária foi transferido. E aí a gente tem hoje, né, 2 departamentos, né, não são, vou mencionar 2, né, a gente tem o Cyber GAECO em São Paulo, que tem feito um trabalho excepcional e aí tem uma equipe muito preparada, e a gente tem também nas delegacias equipes muito preparadas para tentar ao máximo, né, dar uma velocidade. Infelizmente, Marcelo, as chances, né, do ponto de vista criminal, né, de você conseguir identificar, né, quem se passou pela sua conta e obteve os seus dados, ainda hoje é algo que a gente não tem um percentual muito positivo de sucesso. Então, nessa investigação, ela dependerá, né, de, primeiro, velocidade, então, que quanto antes se comunica, quanto antes a polícia se movimenta, né, ou com mais dados você conseguir da sua conta bancária, dos amigos que foram, aí também a gente fala, né, de fazer um comunicado, num post também das suas redes sociais, para que você mitigue outras vítimas e para que outras vítimas, né, de seus familiares de contatos possam lhe fornecer dados. Se nós tivermos sucesso nessa investigação criminal e se chegar à pessoa, né, eu já acompanhei alguns casos no escritório, geralmente as pessoas que fazem isso não estão em São Paulo, por exemplo, estão em outros estados, né, se passam aí, então, portanto, às vezes por terceiros e a conta acaba sendo uma transferência que gera outra transferência, aí você acaba tendo uma pulverização do dinheiro. Então, a rastreabilidade do ponto de vista criminal, para que você consiga o bloqueio de quem obteve indevidamente o dinheiro, é uma dificuldade. Se conseguir identificar o autor, né, então, portanto, desta fraude, aí certamente nós temos a medida criminal, e aí, então, sim, uma medida indenizatória, né, com relação a essas pessoas, né, porque geralmente não são um só, né, não agem sozinhos. Outra questão que pode acontecer com pessoas que têm aí, portanto, uma reputação e são pessoas famosas, às vezes se passam, né, por terceiros para justamente difamar, né? Então aí é um crime contra a honra. Então, nesse caso, da mesma maneira, né, independente da questão econômica, também existe aí uma questão moral passível de se buscar a justiça para buscar uma indenização. A grande questão aí, né, Marcelo, acho que por mais que a lei tenha endurecido e por mais que nós tenhamos
mudanças legislativas, a gente ainda depende da ferramenta da investigação. E a gente sabe, né, da dificuldade, muitas vezes, haja vista quão profissionais vão se tornando os cybercriminosos, né? Então, as ferramentas que eles se utilizam mudam numa velocidade que nem sempre é passível, né, das próprias dos policiais e autoridades acompanharem. Então, acho que a gente tem aí, a gente fala muito mais, né, Eduardo, aos nossos clientes, né? A gente procura educar para que eles percebam e não caiam no golpe, né? Porque uma vez vítimas de um golpe, é um percurso aí à frente para tentar ser ressarcido. O ressarcimento é difícil, né? O Eduardo pode completar e até aproveitando a deixa da Fabíola, Eduardo, desculpa interromper, essas dicas que vocês passam para os clientes para evitar que aconteça, para depois não ter que correr atrás. Por favor, complete a colocação da Fabíola e com essa resposta também. Perfeito. Não, a Fabíola já passou o panorama e o protocolo perfeito. Eu vou só complementar dizendo que, de fato, a maioria das pessoas está muito vulnerável aos crimes cibernéticos, né? Por mais que a gente tente criar essa consciência crítica sobre higiene digital, como se precaver, como se proteger, a reparação acaba acontecendo e é sempre muito mais custosa do que a prevenção, né? E a gente está mencionando o WhatsApp, e o WhatsApp, em termos tecnológicos, ele é muito robusto, ele tem uma segurança da informação embutida através da criptografia que funciona muito bem para proteger as mensagens privadas das pessoas, evitando hackeamento na plataforma do WhatsApp. Mas existem maneiras ainda assim de hackear e as pessoas não estão preparadas para evitar esse tipo de cyberataque. Então é importante que a gente divulgue cada vez mais. Por mais que você esteja usando uma plataforma com alguma robustez de segurança cibernética, você não deixa de ser um alvo. E eu complemento o que eu estou falando agora da seguinte forma: por mais que as novas tecnologias que estão avançando muito tragam enormes desafios para a segurança das pessoas, o maior risco continua sendo humano. Continua sendo como as pessoas se relacionam com as tecnologias e se expõem a elas, né? Muita gente ainda usa senhas fracas, por exemplo. Algumas pessoas, inclusive, falam as suas próprias senhas, né? Então, é importante a gente complementar a parte da robustez e segurança tecnológica das plataformas e aplicativos que a gente usa com essa parte social também. E no caso dessas clonagens de WhatsApp, a gente tem duas situações diferentes. Uma, o criminoso entra em contato com a vítima e faz ela fornecer uma senha, normalmente são 6 dígitos, que é justamente o que vai permitir o bloqueio da conta de WhatsApp. Agora, tem situações em que os criminosos, eles clonam o número de telefone. Nesse caso, a pessoa vai recorrer aos mecanismos de justiça que a Fabíola citou, ou nesse caso caberia uma ação contra a operadora porque não está oferecendo a segurança da forma adequada? Quem gostaria Quem é a pergunta, Marcelo? Pode ser para você, Fabíola. Porque o Eduardo acabou de falar. Mas o Eduardo pode completar também. Aqui é o cidadania, o espaço é democrático. Muito bom, muito bom. Olha, Marcelo, eu diria assim, né? A gente, né, como advogados, né? Eu na minha prática diria que é bem contenciosa, né? Você sempre vai buscar aquele lado onde você tenha mais chances, né? Então, quando a gente olha para o cliente, você fala, bom, qual é a maior evidência que você tem para você buscar algo, né? Para você tentar ter ali a sua eficácia maior em termos de ressarcimento. E o que eu, usando então, portanto, né, a tua ponderação, eu acho que a nossa legislação, e entrando em vigência hoje, né, os fatos daqui para frente, eles vão, por conta do aumento de pena, permitir mecanismos também do ponto de vista, né, processuais mais céleres. Então, acho que a gente deixar de ser um crime de menor potencial ofensivo, né, você passar a ter penas que eu permita, inclusive, né, que a autoridade pondere uma prisão preventiva, que ela pondere as cautelares, isso trará, acho que, um maior senso, né, para as pessoas que estão hoje, né, achando que é brincadeira, né, fraudar. Acho que a gente deve, ou pelo menos a gente espera, né, Eduardo, que a gente comece a mudar o cenário aí, a gente tenha
uma melhor resposta. Porque é fato, né, Marcelo, e aí voltando à pergunta que você me fez anteriormente, né, é um desafio, né, sempre do legislador trazer mudanças que possam suprir a necessidade da sociedade. Mas também, por um outro lado, as autoridades hoje buscam procurar, através dos acordos, em especial na esfera penal, uma reparação integral do dano, né? Então, esses mecanismos hoje para que você mitigue a sanção são muito bem vistos e valorados. Então, como é que você resolve a questão patrimonial? De fato, buscando também na esfera penal, aí da sua forma, um ressarcimento. Então, eu diria para a sua pergunta que, a depender de onde estiver a vítima, né, ela teria ali os dois cenários para buscar o seu direito, né, para que ela leve. O importante que eu acho, você ali passando para o Eduardo, é que as pessoas que estão nos ouvindo, né, se sintam encorajadas, né, todo mundo hoje tem um celular e é muito fácil identificar, né, as delegacias eletrônicas, e isso veio em muito boa hora na pandemia, né, a gente teve uma facilitação muito grande, o que antes era necessário ser presencial. Então, aqui a gente encoraja, né, com essas mudanças ainda mais agora presentes, que as pessoas não demorem a buscar, a alertar, a comunicar e a informar, porque às vezes é uma quadrilha. E se várias vítimas fazem, né, considerações, e aí há uma sede, uma hub, né, da delegacia que vai recebendo informações, eles conseguem até mesmo nessa triagem ter mais sucesso na investigação. Exato. Pode complementar. A gente tem mais 1 minuto de entrevista. Por favor, Eduardo, esse 1 minuto é todo seu. Eu ia só complementar, dizendo que quando comparado com crimes tradicionais, os crimes cibernéticos são relativamente novos. E aí eu vou ecoar o que a Fabíola comentou, porque é com felicidade que eu olho também como as instituições no Brasil estão se preparando cada vez mais para a área de cybercrime. E as pessoas estão cada vez mais atentas também, sabendo que quando acontece uma ocorrência envolvendo cybercrime, podem e devem procurar delegacias especializadas, o Ministério Público está cada vez mais antenado nesse tema, então isso é muito positivo. Ok. Bom, o tempo da entrevista chegou ao fim, eu sei que o assunto é bastante extenso, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois aqui no Cidadania e agradeço também, é claro, a Demarest Advogados por ter contribuído nessas informações tão importantes para a nossa sociedade. Uma honra, Marcelo, estar aqui com vocês e com a minha colega Fabíola. Agradecemos muito. Da mesma forma. Obrigado. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar toda a programação da TV Senado. Até o próximo Cidadania.